muito bem-vindo, bom dia por aqui junto com a gente, que não pode faltar o quê? A xícara de café, né? E café de final de semana não é mais gostoso? Então é comigo, no My Coffee com Mica Cevalho, porque hoje o programa tá para lá de especial. Primeiro deixa eu agradecer todo o carinho de vocês nas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram também. E hoje nós temos por aqui mais uma mulher de força e que também vai dar dicas para você de casa, principalmente das questões jurídicas. Quantas vezes a gente não vê mulheres com dúvidas carregando tanto peso nas costas, o peso de uma família, o peso de um relacionamento e não sabe quais são os seus direitos? Então fica com a gente que a gente vai esclarecer tudo, porque eu estou aqui com ela, que é advogada. Gente, viralizadíssima nas redes sociais, mais de 400 mil seguidores nas redes sociais dela. Eu tô com ela, que é Manauara, tá levando uma vida fitness, vai falar pra gente também de como é que ela se cuida, porque a gente adora esse tipo de dica, não é não? Tô aqui agora com Thay Abreu, seja muito bem-vinda, Thay. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por ter aí aceito o nosso convite. E já vou dizer para vocês que eu sou super fã dela. Tô lá nas redes sociais sempre olhando tudo. Obrigada, bom dia aí a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite, Mica. Espero trazer aqui muito esclarecimento, espero trazer muita vida saudável, fitness, muita orientação jurídica para você também, homem, mulher. E é isso, vamos lá para esse bate-papo bem descontraído. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar falando de família, que você tem uma família linda, né? Obrigada. E com filhos, assim, bem aos extremos, né? Tem já uma na fase adolescente, enquanto isso, tem uma que está naquela fase que está chegando às fases das perguntas. Bebê, é maravilhoso. Eu fui mãe, assim, bem jovem, né? Minha filha já está com 16 anos, a Raíssa. Tem o Rafael, né, que é o goleiro, tem 11 anos de idade. E tenho também a Eloá, filha do meu esposo, que está aí com 4 anos de idade. Quando, assim, a gente se une, é maravilhoso. As pessoas falam muito, assim, sobre... não tem mais dificuldade de criar, porque são extremos, não era melhor se fossem em fases iguais. Eu digo, gente, eu não ia aguentar. Um ano sem dormir, no outro ano sem dormir também, no outro ano. A gente sabe que tem o alívio, né? Depois que as crianças, ali a partir dos 2 anos, já começam a dormir melhor. Então, eu preferi dar também esse intervalo para os filhos, justamente para dar mais atenção, para eles ficarem ali em tempo integral com eles. E é isso, tem sido maravilhoso. Eu não vejo nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Eu amo cada fase de cada um, eles se ajudam, eles se auxiliam. É bem legal, tem funcionado bem. E como é que funciona a questão de programa? Você faz programa diferente com a que está adolescente? Tem que ter um programa diferente com a pequenininha? Ou reúne todo mundo e todo mundo consegue dividir a mesma programação de final de semana? Normalmente a gente gosta de fazer programas juntos, sabe? A menor mora com a mãe no Rio de Janeiro, então é filha por parte do meu esposo. Então, quando a gente está no Rio de férias, a gente sempre está com ela, passa ali um mês inteiro com ela, patroa, né? Para quem conhece aí, sabe que ela é patroa, a Eloá. E também tem muitos fãs na internet, sempre que ela aparece no meu Instagram, assim, é uma gostosura, ela é uma fofura, meu Deus, que menina esperta. E a gente se fala sempre pelo FaceTime, e a gente faz muitas programações também com ela lá no Rio de Janeiro, e aqui quando a gente está com os nossos filhos também, com a Raíssa, com o Rafael, a gente sempre gosta de estar junto, por incrível que pareça, a gente não consegue assim, vamos pro futebol do Rafa, não, vamos só com o Rafa, não, vai todo mundo junto, sabe aquela família busca-pé? Aí, aniversário, vamos levar a Raíssa no salão, vai todo mundo com a Raíssa para o salão. Então, a gente gosta muito de estar junto. É muito difícil uma programação assim que a gente se divida, só mesmo se um tiver um compromisso aqui, outro aqui, mas normalmente a gente gosta de estar junto. E isso é família, né, Mica? Não tem nada melhor do que num sábado de manhã tomar um café com a família, estar junto. Eu amo, sou apaixonada assim por estar com os meus filhos, com meu esposo. Eu vejo muita... inclusive, assim, só uma observação, assim, as famílias hoje em dia, elas só se divertem quando estão normalmente com outros amigos, outras famílias. Tente você aí de casa também fazer uma programação só com os seus filhos, olhar nos olhos dos seus filhos. Hoje em dia as pessoas têm essa dependência. Ah, não, só vou se o amigo, meu vizinho for, se o amigo fulano for, com a família dele. Parece que só se diverte quando está com outras famílias. E com a tua própria família, às vezes, você não se diverte. Então, fica a reflexão aí para quem está em casa, de fazer uma programação só com a sua família, só com você, tomar um banho de piscina e bora apresentar essa família tão linda pro pessoal de casa? Vamos Acho sim. que a gente tem aqui o vídeo que justamente as fofuras mandaram. Vamos ver um vídeo direto lá, um recado do coração.
Eu gosto da mamãe porque ela ajuda a sociedade em tudo, ela nos ajuda também em casa. Ela é uma ótima mãe, eu queria agradecer pela vida dela e é isso. Eu queria também agradecer pela vida da minha mãe, principalmente na parte de que ela é uma ótima mãe, uma ótima mulher e uma ótima profissional. Ela sempre ajuda os outros e sempre protege todo mundo quando pode.
O que falar de você, doutora Thay Abreu? Eu poderia aqui alencar inúmeros elogios e poder relacionar muitas coisas sobre você, mas eu quero aqui pontuar algumas coisas que é de tremenda importância. O seu trabalho na sociedade ele é muito digno. Fico muito feliz em ver a alegria no seu rosto, em trazer as pessoas de volta à alegria, porque muitas das vezes as suas dicas, os seus processos que você atua, você consegue trazer a solução, você consegue arrancar o sorriso das pessoas. Então, fico muito grato em ter você como minha esposa e advogada. E você como esposa, eu tenho uma admiração tremenda também, porque mediante a correria do dia a dia, você consegue suprir todas as expectativas, tanto amorosa, como mãe e assim como amiga. Então, doutora Thay Abreu, o meu imenso carinho, amor, respeito, muito obrigado por ser essa mulher dedicada, por ser essa mãe, por nossos filhos, por ser essa advogada e ser essa esposa de excelência. Consegue dar conta de casa, do trabalho, dos filhos e ainda do treino. É uma mulher que acorda todo dia 4h30 da manhã, pontualmente, fazendo os seus cardios, suas meditações, treinando de domingo a domingo e mesmo assim consegue trazer para a sociedade, para a nossa família, para o nosso casamento, a melhor expectativa possível, o melhor cuidado e carinho. Muito obrigado. Junto com a nossa família, queremos lhe parabenizar por ser essa grande mulher. Parabéns, doutora Thay Abreu. Oh. Te amo, obrigada. Agora, conta pra gente uma coisa. A gente vê ele fortão assim, é bom esclarecer. Ele é atleta? Atleta de fisiculturismo. E que influência boa que eu tenho Isso dentro que de eu te perguntar, casa, olha. mudou o que esse relacionamento? Porque eu posso estar enganada, porque eu te sigo há muito tempo, mas eu percebi você mais seguindo pela vida fitness, Mais atuante, depois que ele chegou na sua vida. Aconteceu mesmo isso? Aconteceu. Nada melhor do que uma boa influência dentro de casa, né? O meu esposo, ele nunca consumiu sequer álcool na vida, nunca nem experimentou, Nossa. nunca na vida. Não sabe nem o cheiro, o gosto. E como é bom a gente ter uma influência assim dentro de casa, né? Ao invés de ter um esposo que, gente, com todo respeito, quem quiser beber, nossa, seja feliz. Mas isso não me fazia bem. E aí tem uma pessoa que me influenciou a largar mesmo o álcool, que para mim foi muito bom em virtude de algumas doenças que eu tive, que o álcool, ele acarretava, né, uma piora, e também me levar, me incentivar, bora treinar, bora fazer um cardio hoje, bora. E aí a gente não tem jeito, nós somos mulheres e apesar de esposa, a gente é influenciada pelos nossos esposos, né? Se ele me chamasse para uma churrascaria, eu iria para uma churrascaria, mas ele me chama para academia e para mim foi muito bom. Nossa, eu me encontrei assim, tô muito mais, antes eu treinava só, né? Não tinha uma pessoa que me incentivasse. Hoje eu tenho uma pessoa que me incentiva, uma pessoa que me incentiva a treinar, a me alimentar melhor. Uma coisa que eu tinha muita resistência, Mica, era pesar as refeições, porque não tem jeito. Se você treinar e você não pesar as suas comidinhas, pelo menos durante a semana, gente, não tem evolução. E aí eu comecei a fazer, nossa, que prazer. A gente tá crente que tá comendo a quantidade certa, mas aí quando você pensa, diz, meu Deus, não era. Comi demais. Não era. Comi quase o dobro. Comi e aí quase a o balança dobro. é chata, mas eu acho que ajuda muito, né? A gente a ter noção, porque a gente diz, eu tô engordando, mas eu tô comendo nada. Eu não sei, meu metabolismo. Mas falando disso, das mudanças que vieram, vamos falar um pouquinho da Thay mulher. Você disse que parou de beber, né? Não bebe há quanto tempo? 1 ano e pouquinho já. E você percebeu um monte de mudanças na tua vida, mas Várias. também porque você teve um processo de mudança também. Passou a fazer mais atividade física, teve, né, todo um processo de mudança aí e de consciência. Isso veio próximo dos 40 anos, 40 e poucos? 40 anos, próximo aos 40. Foi quando eu, na verdade, não tem jeito, depois ali dos 25, 30 anos, o teu corpo ele entra em queda. E às vezes a mulher ela se acostuma com a dor, né, Mica? A gente estava até conversando isso um pouquinho aqui nos bastidores. A mulher ela começa a se acostumar com a dor, começa a dormir
e acordar cansada e achar que é normal. A mulher começa a não sentir vontade de treinar, a não sentir vontade mais de sair, de se arrumar, tá sempre cansada, sempre fadigada. E às vezes, gente, é um ajuste hormonal que falta, porque os teus hormônios eles entram em queda. Então, por isso que é de extrema importância as mulheres fazerem mesmo exame de preventivo, ver como é que tá seus hormônios. Mulher precisa também de testosterona, mulheres. O nosso corpo também fabrica, mas quando entra em queda, acarreta vários sintomas. Então, a mulher ela precisa estar em bem-estar. E hoje eu posso dizer que eu vivo minha melhor fase. Depois que eu ajustei, tirei o álcool, porque eu sofri muito da doença do século, né, mulheres? Endometriose e adenomiose. Nossa, como eu sofri com isso. E tenho várias seguidoras. As mulheres sentem muitas dores, né? Muitas dores, útero inchado, muito sangramento. Nossa, assim, é um terror. E eu passei anos e anos e anos com isso e bastou uma ajustada no hormônio, gente. E hoje em dia parei com o álcool, né? Porque o álcool ele é inflamatório. Então, nesse processo, para quem treina, para quem quer um estilo de vida saudável, o álcool ele realmente ele te inflama, ele inflama teu corpo. E um corpo inflamado é um corpo que adoece. Então, para mim, foi maravilhoso ter toda essa influência boa dele, sabe? Para mim, para eu poder ter um estilo de vida saudável e hoje em dia poder estar na minha melhor fase. Qual a dica para as mulheres? Você disse que está com 40 aí? 42, vou fazer agora esse mês. Esse mês que dia? É 21. Olha, não é mais taurina, né? É não, taurina ainda. Primeiro dia de Gêmeos. Oh, eita! Vou te dizer uma coisa. Bom, sigamos. Bom, seguinte, porque eu sou taurina, eu sou do mês de maio também. Me diz uma coisa. Como começar esse processo? Você disse que, claro, começou de dentro, você teve ajuda também, que foi justamente quando veio o relacionamento com alguém que se cuidava, que era preocupado com a saúde e que te passou tudo isso para que, né, te deu a mão e vocês foram juntos. Mas para quem está assistindo a gente, para as mulheres que estão aqui agora e querem começar, mas por onde eu começo essa minha vida melhorar a vida, principalmente nessa fase em que a gente precisa, que é a perimenopausa, que é aquele período que vem antecedente, que a gente já começa a sentir e às vezes nem relaciona isso a esse período da mulher. Pois é, mulheres, o que eu recomendo, assim, que eu fiz realmente, consulte, sabe, um bom médico, seu ginecologista, verifique os... E outra coisa, viu, Mica, que eu acho muito importante ressaltar aqui. Antes de eu estar com essa minha médica, que resolveu os meus problemas, que era o ajuste de hormônio que estava faltando, eu consultei 2 médicos. Sabe aqueles médicos, assim, R$1.000 a consulta? Que olharam na minha cara e disseram, é normal isso que você está sentindo. É normal. Gente, não se conformem com a dor. Se você está sentindo dor, se você está sentindo desconforto, é o teu corpo que quer te avisar algo. Então, você precisa, sim, procurar outros médicos, um outro ponto de vista para saber o que está acontecendo com você, até você achar e ficar bem, sabe? Ficar plena, ter bem-estar. Bem-estar é vida, gente. E aí, eu comecei a fazer esses exames. E aí, algumas coisas de alimentação, né? Glúten, lactose, a gente tem que reduzir, porque endometriose e adenomiose realmente... são doenças inflamatórias, então quanto menos coisa que inflama você consome, melhor você vai ficar. E outra dica que eu quero dar para você, mulher, não tente começar como eu hoje em dia, porque as pessoas olham para mim carregando 60 quilos no agachamento. 4,5, né? Às vezes a pessoa não acordando pode. 4,5, meu Deus, como é que tu pode? Eu comecei aos poucos, comece aos poucos, não tenta do 8 a 80, sabe? Do dia para noite você vai ser a pessoa mais fitness da vida, não. Todos os dias faça algo por você. Hoje, tenta dormir mais cedo. Amanhã, tenta bater tua meta de água diária, sabe? De consumo de água. No outro dia, tenta fazer pelo menos 2 vezes de academia durante a semana. Depois de um mês, faça 3 vezes na semana e assim você vai ver, gente, aos poucos, o teu corpo ele precisa de 30 dias para se acostumar, para ter uma rotina. Então, se você vencer os 30 dias, você vence qualquer coisa. Alimentação, a mesma coisa. Corta aquela coca, corta aquela fritura, vai aos poucos, aí quando você vê, você está no seu objetivo. É super importante, gente, porque eu vejo tantas mulheres, muitas vezes, sendo medicadas por outros problemas, pelo aquele problema, né? Problema, a gente estava comentando aqui, eu estava com um problema no joelho, problema de dores no corpo. Depois eu fui medicada para ansiedade. E eu acho que lá atrás, quando eu fui medicada, que foi bem antes de se falar tanto de ansiedade assim, eu acredito que já era a perimenopausa. Só que os meus hormônios não pareciam oscilar nos exames. Então o médico dizia assim, não, tá longe da sua menopausa. E ninguém me dizia que todos esses, né, e tudo isso que eu sentia poderia ser sintoma de uma perimenopausa, que é um período que pode começar 10 anos antes. Ou seja, tem mulher começando com isso com 35, 36 anos. E eu fiquei desesperada e cheguei a tomar remédio para ansiedade. Olha aí,
E perigo. achava que era isso. Fiquei anos, né? Tomava mais quando eu estava nos períodos de crise e tal. E eu estava comentando para você que eu comecei minha reposição agora, esse ano, né? Nas férias. Meu 2 semanas Deus. depois. Não, Uma não nova a gente mulher. não quer incentivar nada para ninguém. É uma escolha muito de mulher para mulher. Hoje, Consulte um médico, né? e esclareça, porque diz, porque dá câncer, porque não sei o quê. Cuidado, tem muito mito, mas também nem todo mundo que quer pode fazer, se tiver caso de câncer na família, algumas, né, trombose. Ou seja, busque informação. E quando eu falo disso lá, nas minhas redes sociais, as mulheres, mas meu médico, aí as próprias mulheres vão lá e dizem, procura outro. E é verdade, não é que aquele está errado, mas procura outro que tenha né, que te dê esse ouvido, essa dor, né? E de repente verificar realmente, porque é muito doloroso. A gente convive com uma dor, aquela dor vai aumentando e a gente acha que mulher é assim mesmo, mulher tem que sofrer. Mulher sofre, a gente ouve tanto, né, Thay? Não, de forma alguma. Não se conformem com dor, não se conformem em acordar cansada, não se conformem em ser uma pessoa, sabe, fadigada, de mau humor. Até no humor, os teus hormônios, eles vão. Então, se você está o tempo todo estressado, o tempo todo brigando, e hoje em dia está todo mundo dizendo que está com TDAH. Gente, vocês não têm TDAH. Se não tem diagnóstico, você não tem TDAH, muitas vezes é seus hormônios, a sua alimentação, muito consumo de açúcar te deixa dislexo, te deixa uma pessoa mais desatenta, muito tempo de rede social também te deixa com baixo raciocínio. Então, sempre consulte um médico. Não ficou satisfeita com aquele diagnóstico? Procure outro médico também, porque os hormônios, eles vêm para te ajudar, se você tiver indicação. O problema é que tem muitas mulheres que não têm indicação, aplicam o chip, aplicam o hormônio e aí tem os efeitos, né? Muita espinha, a voz engrossa, o cabelo cai, mas porque não tinha indicação. Mas as mulheres que têm indicação é muito válido, sim, gente. E buscar. Viu que tá errado? Vai lá, porque tem alguma coisa acontecendo. Bom, a gente está aqui com uma mesa linda, né? Uma mesa maravilhosa. E deixa eu agradecer aqui, porque tem tanto... Você quer comer o quê, Thay? Você come um docinho, né? Já, delicioso. Como a gente treina para isso, né? Vamos lá no bolo de maracujá, então. Colocar um pedacinho. Ele tá com maracujá. É para isso isso mesmo que você falou, uma coisa super... Ai, meu Deus. Meu Deus, o bolo de maracujá não quer ir. Vou pegar o pedaço aqui. Prontinho. Deixa eu pegar aqui um garfinho para você. Aí, olha, eu peguei um pedacinho bem pequenininho, né, Thay? É para dieta mesmo. O que é isso? Aí tem um de limão também. Esse bolinho é lá. Tem, gente, tem na Dona Piedade, tá? No café deles, que é maravilhoso, que funciona o dia inteiro. E é claro que tem também onde? No Baratão da Carne, tá? E Dona Piedade que fica dentro do Baratão da Carne, tá? Para você experimentar. Tem delícias, tem aquele monobolo. É tanta delícia lá que a gente fica enlouquecido. Tem aquelas tortas com morango, com a tortinha de limão que a gente tem na mesa também é de lá. Então tá aí para você ir lá e tomar aquele seu café gostoso todo dia da semana, tá? E vai até de noite. Até que horas? 8, 9 horas da noite, né? É isso mesmo. Briane acabou de me confirmar. Então tá aí. Vamos colocar logo o Baratão da Carne também? Nosso patrocinador? É isso mesmo. Afinal de contas, o My Coffee é um oferecimento do Baratão da Carne, onde você encontra a melhor carne da cidade e ainda tem as promoções, ó. Terça da verdura, quarta da fralda e quinta da carne, tá? Eu tava lá ontem à noite. Muita gente me vê por lá, porque eu vou lá mesmo e a nossa mesa aqui, até o pão é de lá também. O pessoal diz, esse pão tá parecendo cenográfico. A gente tem um pão que é de lá, um salgado que é de lá e o outro pão que é do nosso outro patrocinador que a gente já fala para vocês. Tá aí, tô deixando o assunto assim um pouco mais leve, porque agora chegou o momento da gente falar, a gente tá falando que as mulheres sofrem, que, é porque mulher sim, sofre mesmo. E a gente tem uma questão legal, né? Que a justiça, eu acho que mudou muito, as leis mudaram muito, eu acho que nos últimos 20 anos mudaram muito e começaram a enxergar coisas que as mulheres estavam passando e carregando e se culpando por coisas. E como é que você vê essa questão da legislação? Você é formada desde... Eu sou advogada há mais de 20 anos já. Então você acompanhou essa transição, toda essa mudança e esse olhar voltado para as mulheres, né? Voltado para a mulher e para as outras minorias também. Que bom, né, Mica? Que bom que o legislador, ele evoluiu hoje em dia com redes sociais, com inteligência artificial, com tanta tecnologia. Hoje em dia está tão fácil de cometer crimes contra as mulheres, tantos crimes como stalker, crimes de divulgação de imagens. Hoje até recebi uma cliente de São Paulo que está passando por isso.
o ex dela ameaçando divulgar vídeos íntimos que eles tinham à Isso época. ainda acontece. Ainda acontece e mulheres denunciem, denunciem, porque isso dá cadeia, isso é crime e ninguém pode divulgar imagens suas e ficar impune. Você não pode ter vergonha de denunciar, porque o criminoso ele cresce, Mica, quando a mulher ela não denuncia, porque ele se torna forte, ele domina a mulher. Mas se a mulher ela tiver coragem de romper, de dizer não, eu não aceito isso, eu não aceito que divulguem algo na qual lá atrás eu confiei aquele homem, então nunca deixe, mulher, a culpa ser transferida para você. Ah, mas a culpada foi você, quem mandou você deixar, quem mandou você mostrar seu rosto negativo. Foi um momento de intimidade, então você não pode ter vergonha. Denuncie, existem sim, existe a Delegacia da Mulher, existem sim outros meios. Procure um advogado especialista em crimes virtuais. Você consegue sim justiça, mulher, para que essa pessoa seja presa antes mesmo de divulgar. Porque a ameaça da divulgação, Mick, isso já leva a uma prisão. Isso já é um crime e crime tem que ser sujeito, sim, às penalidades da lei. Olha, a Thay fala muito disso nas redes sociais, é um ponto forte, acho que muitas seguidoras suas vêm por conta desse apoio, porque às vezes não tem coragem e às vezes não tem dinheiro para ir numa consulta com um advogado para perguntar tudo isso. Quais os temas que você acredita que hoje, no que se refere a mulheres, né, tem mais contingência, mais são procurados assim pela justiça? Pensão alimentícia. Ainda, né? Ainda, pensão alimentícia. Crimes da internet, como stalking, né? A pessoa te perseguir, a pessoa te seguir, a pessoa querer saber onde você está, fazer fakes para ficar... Isso configura um crime de stalking, que muitas pessoas acham, aquele cara é doido por mim, ou cuidado, mulheres, muito cuidado. Violência doméstica também, eu sou muito procurada. Mas principalmente assim nesse âmbito, porque não tem jeito, Mica, nós vivemos em uma sociedade machista ainda, uma sociedade onde sempre a culpa é transferida para a mulher, onde sempre a mulher poderia ter evitado, por que a mulher ainda está com esse cara que faz isso com ela, por que ela não denunciou antes? Então são vários fatores que precisam ser respeitados, por isso é importante você procurar um advogado de confiança, uma advogada de confiança que te escute, que te ampare, se sinta amparada pela lei, porque existe sim uma lei que te ampara, mulher, para que você não fique sozinha, não se sinta sozinha nesse tipo de situação. Vamos falar um pouquinho sobre pensão alimentícia? Vamos. Como é que está essa questão hoje? Porque eu acho que tem muitas dúvidas. Até que idade o meu filho pode receber ou não? E não pedi até hoje. Existe uma forma de ser retroativo? As dúvidas que você vê com mais frequência, cita duas para a gente. Vamos lá. A pensão alimentícia é do momento que, antes mesmo da criança ser gerada, existem os alimentos gravídicos, que é quando a mulher ainda está ali grávida, ela pode sim pedir pensão alimentícia para esse genitor, para ele começar a pagar. No caso, às vezes teve um relacionamento ali rápido, engravidou, mas não chegaram a se casar, não estão juntos. Você pode pedir, não tem que esperar a criança. Eu tenho que esperar a criança crescer, nascer, para poder fazer um DNA, não. Antes mesmo você consegue esse amparo, mulher, através de fotos, vídeos, demonstrando que vocês tiveram ali uma relação, algo, mensagens. Uhum. Isso é bem interessante, você consegue, mulher. E até os 18 anos, tá? Se o seu filho fizer 18 anos e ele, por exemplo, começar a fazer um curso superior, Mica, uma pós-graduação, esses alimentos podem ser estendidos até 21 e 24 anos, conforme você solicitar judicialmente. E outro tema também que as mulheres elas têm muita dúvida é a respeito se pensão alimentícia, pelo fato desse nome, né, alimentos, só engloba o valor daquilo que a criança come ou eu posso incluir outras coisas? Mães, todo e qualquer gasto que você tiver com seu filho, mensal, medicamento, Uber que você levou ele para a escola, material escolar, lazer, comprou um sorvete para o seu filho, o pai tem que pagar uma porcentagem daquele sorvete no momento de lazer do filho, porque existe um binômio que tem que ser respeitado, que é a equiparidade, ou seja, o pai tem que ter as condições que o pai tem que dar e aquilo que a criança necessita. Então, o juiz ele verifica esse binômio que tem que ser respeitado. Não é só a mulher que tem que ali se virar e dar tudo para o filho. O pai também tem que prestar, inclusive, apoio socioafetivo.
Existe a questão do abandono socioafetivo hoje em dia, onde a criança ela é representada pela mãe, ela consegue processar o pai e ser indenizada moralmente pelo abandono socioafetivo. Antes da gente ir para essa questão, tá, me diz uma coisa, tem muito homem que alega, mas estou sem trabalhar. A gente viu até né, artistas falando, mas estou sem trabalhar desde a pandemia. Meu Deus, não sei quantos anos sem trabalhar. E aí a criança não come. O que a mulher pode fazer? Porque a gente vê também um outro lado. Não estou dizendo que todo homem é assim. Mas ao longo do tempo a gente vê casos de homens que dizem, não, eu não vou trabalhar no emprego fixo de carteira assinada porque eu vou ter que pagar a pensão alimentícia. Então, às vezes, ele faz até um acordo ali para não receber de forma legal, que não tenha um registro, que infelizmente é uma coisa que acontece. É uma realidade. Hoje em dia tem muitas ferramentas que a lei, ela utiliza, o judiciário utiliza, e muito eficazes, de Mica, para pegar esses pais, sabe? Primeira coisa, mãe, não importa o que o pai do seu filho diz, importa o que a lei diz. Então, se preocupa só com isso, tá? Em relação ao pai não trabalhar de carteira assinada, e muitas vezes ocultar o valor que ele mensalmente afere, né, a título ali de rendimentos, você pode solicitar, através do seu advogado, que o juiz ele mande quebrar o sigilo, tá, das contas dele, das movimentações, até mesmo imposto de renda, tudo isso dos 2 últimos anos para cá, até conta corrente, a gente consegue quebrar o sigilo, saber quanto que ele movimentou. Ah, ele é pobrezinho mesmo? Então vamos ver o que ele tem. Então a gente consegue pegar vários pais aí que ocultam, dizendo, não, eu sou funcionário da empresa, tá aqui, mas às vezes ele é o dono da empresa. E através das movimentações bancárias a gente consegue ali ter um parâmetro de quanto a gente consegue pedir de alimentos, porque o pai... A qualidade de vida que o pai tem, ele precisa dar para o seu filho também. Não é porque o filho só gasta, sei lá, R$2.000 por mês, que o pai, que ganha milhões, vai pagar R$2.000 por mês. Ele tem que ser equiparado àquilo que o pai recebe. Então, existem várias ferramentas que você, mãe, pode consultar. Outra coisa também, do pai dizer, eu não tenho dinheiro, pode fazer o que quiser. Nem que você venda água, querido, no meio da rua, mas você tem que pagar alimentos para o seu filho. É lei, ninguém escapa disso. Se você não pagar, o juiz manda prender você. No primeiro mês que ocorre esse atraso nessa pensão alimentícia, você já é suscetível a uma prisão. Então, rapidinho, quando isso acontece, o homem arranja dinheiro, fica rico rápido. Eu acho tão bom quando eu vejo uma mulher falando tão bem, de uma forma tão esclarecedora para tantas mulheres que ainda têm dúvida e estão achando que tem que carregar o peso de um filho nas costas. Ah, mas porque ela quis engravidar. Ah, não, gente, não. Aí eu vejo um monte de mulher criticando a mulher. Aí eu gosto de assim. Por isso que a Thay está com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Tá aí. Agora vamos falar de relacionamento? Vamos. Porque é outra questão que já começa ali. Começa um namoro, uma paquera. Como é que eu comprovo que isso é um relacionamento? Porque hoje em dia, dificilmente, né, a pessoa vai lá e já casa, né, de papel passado, como dizia antes. E isso é considerado também um relacionamento e para a justiça, a partir do quê? O que precisa tomar cuidado? Eu vejo gente fazendo até registro, eu não sei se é esse o nome, de contrato de namoro. Explica, vamos dar uma explanada rapidinho? Vamos em tempos de relacionamentos tão rápidos, a gente tem isso também. Tão fugazes. Né? Vamos lá, existe esse um contrato de namoro. Eu recomendo muito isso para as pessoas que não têm certeza acerca do relacionamento, mas tem ali já um certo patrimônio e verifica que a outra pessoa não tem tanta expectativa, às vezes, de construir um patrimônio. Então, é interessante você fazer um contrato de namoro para se respaldar, porque a partir do momento... gente, que a pessoa começa a morar no mesmo teto, com características como relacionamento público, duradouro e com a intenção de constituir família, essas 3 características se torna ali uma relação, um relacionamento estável, que pode futuramente ser reconhecido, ainda que você more, viva com a pessoa durante 2, 3, 4 anos, construir um patrimônio, você demonstrando que você tinha uma relação com essas 3 características, você consegue sim comprovar a relação estável e procurar judicialmente a partilha de bens desse patrimônio que foi construído durante a vigência desse relacionamento. Você consegue, então é muito interessante para você
eu sempre digo para as mulheres, se você tiver mais patrimônio, mulher, case em separação total. Se você tiver tanto patrimônio quanto ele, case em partilha de bens, sem problema nenhum, em comunhão parcial, porque aí fica equiparado, porque senão, Mica, acontece o que eu já vi várias mulheres me procurando, o chamado e famoso estelionato emocional. Já ouviu falar nisso? Menina, tem mais essa. Estelionato emocional. Significa o quê, Thay? Significa quando a pessoa ela se relaciona com você com o objetivo tão somente de obter vantagem patrimonial, vantagem financeira. Sabe aquele homem que chega contigo, é um Dom Juan, te faz sentir assim uma rainha. Mas aí ele começa a pedir um empréstimo, tira uma moto aqui para mim, eu vou te pagando todo mês, aí te abandona no meio do relacionamento e some com a moto e você vai ter que pagar, porque a moto está no seu nome. Como é que você vai fazer sem pagar, né? Ou pede para você fazer um empréstimo para ser descontado no seu salário. Não, eu estou passando, mata a família inteira. Morreu, a minha mãe está com uma doença. Então existem vários e vários casos que eu recebo. Olha, eu recebo casos, Mica, de mulheres que se casaram em um mês. Em um mês e sofreram as consequências de um estelionato emocional. E a gente vê até artistas, né? Volta e meia tem artistas que a gente vê que, olha, que muitas omitem até, porque ficam com vergonha de dizer, porque o pessoal diz que também está lá atrás de homem, está lá atrás de alguém mais jovem, ou está lá e caiu nessa... Ah, mas ninguém cairia. Cai, porque eu acho que como qualquer golpe, como qualquer crime, muitas vezes essa pessoa que vai cometer o crime, ela investiga, ela tem um perfil, ela perde um tempão estudando, então, né, essa pessoa ela utiliza, sabe, do amor da outra pessoa para poder sabe obter. O ponto fraco, né? É muito baixo, sabe, esse tipo de crime. Estuda as sensibilidades, né, que a pessoa tem. E estuda muito tempo antes, às vezes, até de se aproximar. Né? E sabe quando a mulher tá carente, são homens assim que realmente são sociopatas, sabe? Eles investigam, eles sabem quem eles vão abordar. Eles sabem a mulher que tá fraca ali, eles sabem a mulher que tá forte, que daquela mulher ele não pode se aproximar, pode dar uma confusão, mas como tem homens manipuladores hoje em dia. Bom, e mulheres também, viu? E também, é isso mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem um vídeo aqui. Pode pedir o vídeo agora? Vamos lá mostrar? Porque esses vídeos, com a questão da internet, tem uma vantagem também. Esses vídeos se multiplicam e a gente acaba vendo questões que às vezes você só via na sua rua, às vezes aconteceu na sua família, mas abafou. E aí tem um caso envolvendo, acho que envolve um pouco de tudo que você falou. Vamos ver? Vamos. Tá, olha essa situação. Como eu sempre digo uma coisa, que a mulher, fisicamente, ela é muito... às vezes muito ela diz, frágil. o quê? Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ela não tem como medir a força, mesmo no momento de raiva, com a força de um homem, né? Fisicamente é muito mais forte. Você já viu esse vídeo? Já vi esse vídeo. Foi um vídeo muito chocante, porque se trata de um profissional do direito, assim como eu, uma pessoa que deveria ensinar, uma pessoa que deveria dar o exemplo. Não tem jeito, nós que somos legisladores, pessoas do direito, a gente tem que dar o exemplo. Então, nesse caso, não tem jeito, gente, houve agressão, não tem outra palavra que eu possa dar aqui a não ser essa. Houve agressão, sim, mas, doutora, o que é uma agressão? O que constitui uma agressão? Porque existe, né, às vezes, um tapinha aqui, começa com um beliscão, uma puxadinha de cabelo. Gente, isso é agressão. Isso é agressão. Agressão é diferente de carinho. Às vezes, eu vejo vários vídeos, assim, de homens... às vezes, na hora do parabéns, pega o bolo e joga na cara. Gente, isso é agressão. Já é um sinal, né? Isso já é um sinal, um alerta que se acende. Então, um homem desse... mas ela não queria sair do apartamento. Ele sabe as ferramentas que deveriam ter sido tomadas para que isso não acontecesse. Existe força policial, existe ferramentas jurídicas para que você, um oficial de justiça, vá lá e faça, né, o despejo dessa pessoa do local, sem precisar passar por isso, sem precisar fazer isso. Então, infelizmente, foi uma situação que não é atípica, sabe? É uma situação corriqueira que tem acontecido muito nos lares brasileiros, não é só porque ele é um operador do direito, mas há vários outros profissionais, a gente já viu escândalos com isso, inclusive cantores famosos, pessoas... Teve muitos casos que ficou todo mundo, né, surpreso. Ó, a gente colocou aqui na tela alguns comentários, né? Eu admiro que ele tenha falado tanto em público em como enganar a justiça e ainda continue sendo advogado.
Aí outra, mulheres que vão atrás de dinheiro é triste. Infelizmente, é o que você falou, que as mulheres acabam... Muitas vezes esse comentário é até de uma mulher também, né? Tem muitos comentários de mulheres com preconceito contra mulheres. Bom, já passei por uma situação parecida com uma ficante, conversei com ela e disse que não queria mais. Pedi para ela ir embora da minha casa e ela não queria ir. Depois de tanto insistir de forma pacífica, tive que usar a força para... Ainda fala nas redes sociais, né? Tive que usar a força para retirar. E ela ficava se segurando nas portas. Eu poderia facilmente ter rodado nessa aí, mesmo estando certo, pois estava na minha casa. Ou seja, fez uso da força e poderia ter perdido a razão também. Agora ela vai pedir uma indenização e está tudo certo, depois vai para a mídia, aparecer mais um pouquinho. Olha. Não se admirem se ela voltar para esse bucho. Essas moças tinham que estudar, que trabalhar com dignidade, não se submeter a isso, mas elas gostam, tem que levar a chumbo. Menina, e a lei, como é que fica de uma pessoa achar que pode ir para a rede social falar um absurdo desse, né? Não tenho a mínima ideia de quem seja esse advogado, mas independente de ser filho da maior autoridade eleita do Poder Executivo brasileiro ou do mais humilde trabalhador, independente da religião, ou raça, todo tipo de violência tem que ser investigada e punida e assim, se assim for julgada conforme os ditames da lei brasileira. Infelizmente, né? O que a gente vê muito... A mulher ela já sofreu uma agressão e no final ela ainda sofre um lixamento virtual. Mas a violência doméstica, vocês estão entendendo o quanto que a sociedade ela é machista nesse sentido? Sempre a culpa é da mulher. Por que aí não estão julgando ele? Porque ele foi a pessoa que cometeu o crime, a pessoa que cometeu a violência, que não deu exemplo, a pessoa que poderia ter evitado, e a gente vê também, Mica, passando vários outros homens nesse vídeo, ninguém interviu. Você sabia que se você vê uma mulher sofrendo violência no meio da rua, se você não intervir, você também está cometendo crime de violência? Você sabia disso? Então, independente de qual situação, do que você pensa, sempre procure defender uma mulher. Podia ser sua mãe, podia ser sua irmã, podia ser sua filha, qualquer pessoa. Nenhuma mulher tem que passar por isso, é merecedora de passar por isso, independente do motivo. Existem meios jurídicos para que ocorra uma resolução pacífica de um relacionamento sem precisar passar por isso. Bom, vamos fazer o seguinte, o assunto ficou pesado, né? Vamos deixar mais leve? Ai, não tem como. Vamos deixar mais leve a partir de agora, porque eu vou chamar agora a minha parceira, Adriane Azevedo, que vai entrar aqui com aquela brincadeira que a gente ama, hein? Tentando arrancar coisas dessa entrevistada. É o bate e volta. Já tá aqui, Adriane. Vamos lá, Adriane. Quero saber quais as perguntas de hoje. Tá quente ou tá frio esse negócio? Tá quentíssima. Bom dia, Mica. Bom dia. Bom dia, doutora Thaís. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, tem umas perguntas para você. Eita. Tá preparada? Tô. É isso aí, bora lá. O nome do quadro é bate-volta, né? Eu falo e a senhora responde. Tá bom? Mas tem que responder com uma palavra só, é? Ainda é assim? Ou ela pode se estender? Pode se estender. Explica aí, para ela poder, né? Vou tentar com uma Vamos palavra. lá, no tribunal. É um bate-volta. Bate-volta com a Adriane Azevedo. Vamos lá. Uma comida. Feijoada. Top. Bem brasileira. Meu sonho de consumo é? Ai, sonho de consumo. Nossa, já realizei tanta coisa, que difícil. Ver meus filhos formados, constituindo família, não tem coisa melhor do que isso. Esse é o maior, é o que o dinheiro não compra. Verdade, né? Uma série que indicaria? Suits. De advogados. Já vou anotar. Vou anotar, muito bom, muito bom. Anota aí. Suits. Anota aí, galera. Maravilhoso para quem gosta desse ramo jurídico, direito. Então tá a dica aí. O que me deixa feliz é? Minha família, Jesus, servir a Deus, estar com saúde. Amém. O que me deixa triste? Quando meus filhos não estão bem, quando chega alguma situação jurídica com os meus clientes em que eu não consigo atender naquele momento. Tem que esperar um pouquinho, às vezes prazo, essas coisas, mas depois tudo se resolve. Praia ou piscina? Praia. 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 Com certeza, né? Certeza. Praia. Uma palavra que define a sua profissão. Verdade. Verdade. Trabalhar com a verdade sempre. Sempre. Isso é inegociável. Um rolê. Minha família.
sair com a minha família, em qualquer coisa com a minha família é o melhor rolê para mim. Em casa, ou assistindo um filme, ou almoçando, ou viajando, é o melhor rolê para mim. Uma música. Louvor. Qualquer um de louvor. Hoje tá muito em alta, né? É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Essa. Uma meta. Meta. Expandir o meu escritório, atender cada vez mais pessoas. Hoje já atendo o Brasil inteiro. Tenho clientes em todo o Brasil, definitivamente. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Recife, Paraíba, Amazonas, interior do Amazonas. E tenho até alguns fora, Portugal, Suíça e Estados Unidos. Minha família é? Tudo para mim. Uma bênção de Deus, uma dádiva. Agora a última. Thay Abreu não seria Thay Abreu se eu não tivesse conhecido Jesus, hoje eu sou uma nova mulher. Quem me acompanha desde o início do Instagram até hoje sabe o quanto que eu mudei, o quanto que eu evoluí, graças a Deus. É tão ruim quando a pessoa ela estagna ali. É bom quando você evolui, sabe? Quando às vezes as pessoas dizem, mas antes tu era assim ou tu falava assim. Que bom que agora hoje, se você procurar aquela Thay, ela já não existe mais, ela morreu. Hoje é outra Thay. Graças a Deus. Então é isso aí. Assim eu encerro o meu quadro Bate-Volta, mas antes disso nós temos um presente para você. Eba, adoro! Tem presente. Vamos fazer o seguinte? A gente pode segurar o presente só um pouquinho? Porque a gente vai hoje estrear uma participação especial. Tá ouvindo esse barulho? Sim. É o trovão? É um trovão! Meu Deus! E em terra que se tem tanto relâmpago, se tem tanto trovão, como é que é? Está chegando um trovão por aqui, é isso? Solta então essa vinheta do trovão. Positivo, Mica, tudo bem? Muito bom dia, Mica, muito bom dia, Adriane, muito bom dia, doutora Thay. Agora, uma pergunta que não quer calar, acredito que muitas pessoas também não saibam dessa pergunta. É o seguinte, doutora, mulher paga pensão alimentícia? Trovão está interessado nisso. Paga sim. Dependendo, claro, do caso, né? No direito, tudo depende. É caso a caso que tem que ser verificado. Mas se as crianças, se os filhos morarem com o pai, exclusivamente com o pai, né? Naquela guarda onde o pai que cuida, o pai que leva, o pai que traz, o pai que, a maioria do tempo, e a mãe só tem o direito de visitas por qualquer motivo, consensual ou não consensual, mas a mãe, ela é obrigada a pagar pensão alimentícia, sim. Inclusive, mães que, por algum motivo, eu já tive clientes que, infelizmente, não pensaram muito ali, perderam a guarda da criança, por, enfim, alguns motivos aí que falta de aviso não foi, né? Como diz o ditado popular, mas que a pensão alimentícia que era para ela foi revertida, ela que teve que começar a pagar para ele. Então, sempre consulte um advogado para você saber qual a melhor decisão sempre a tomar. Respondeu, Trovão? Tá satisfeito com a resposta? Satisfeito. Oh! Muito obrigado. Doutora, vamos falar de um assunto que é a internet. Você está lá na internet, todos nós estamos, inclusive o nosso programa hoje é no YouTube e também no Instagram. E a gente tem um quadro aqui que é o Bombou na Rede. Vamos ver o que está bombando? Lá. Será que as pessoas estão passando dos limites na internet? Solta. Oiê! Quer passear? Você quer... tá fazendo coração. O nome dele é Ben Ben. Hey, Ben Ben. Show me a dance. Tá tudo bem. Dá um pulinho pra ele ver, o pulinho. O que é isso que eu nunca vi na vida? 400 mil reais. Ó, pediram pro Rangel sair com cachorro na rua. Cachorro de 40 mil reais. Será que as pessoas passaram do limite, doutora? Vamos, vem. Porque, olha aí. Claro. Como é que é? Não queria passear, agora tá passeando. Queria tanto passear. E aí, o que a senhora acha de tudo isso? O que vocês acham? Assim, daqui a algum tempo, Mica, algumas profissões não vão mais existir, né? Então, quando as pessoas me perguntam sobre inteligência artificial, sobre robôs, eu sempre digo,
que daqui a alguns anos vai ter uma divisão entre pessoas profissionais que trabalham com inteligência artificial e robôs e pessoas que não trabalham, que não se interessaram, que não estudaram. Então é interessante você se interessar, você estudar. Em alguns países já está sendo amplamente utilizada a inteligência artificial. Por exemplo, no meu ramo, na minha profissão, nunca vai ser substituído totalmente, né? Porque o ser humano, ele verifica caso a caso, ele tem um feeling, é totalmente diferente a questão da empatia. Um robô não tem como sentir empatia numa situação, mas que vocês sempre utilizem inteligência artificial da melhor forma, sempre com respaldos, com cuidado, com muita cautela, que tudo isso é interessantíssimo para a gente, para ajudar o ser humano de alguma forma, a sociedade. Instagram, há alguns anos atrás, as pessoas não utilizavam para trabalho, nem tinham essa intenção. Hoje em dia, quantas e quantas famílias são sustentadas através do Instagram? Então, é interessante você ter uma cautela, mas não fechar sua mente. Estude, tente colocar isso para dentro da sua profissão, otimizar da melhor forma. Mas será que você teria um cachorro desse? Não. Nem o maridão também, não. Deus, nada substitui meu marido. Não, ele tem um cachorro, entendeu? Não, também não, né, amor? Aí já tá substituindo, o marido já pulou lá longe. E aí, se a tua filha pedisse... Não? Ela ia pedir um cachorro. Ela pediu, mas tem que ser... Você daria um de verdade? Já tá difícil dar um de verdade, né, amiga? Imagina. É. Um desse de robô? Não. Hoje é tão bom, Não né? substituiria. É tão bom algo real, Algo real. insubstituível. Meu Jeremias tá lá em casa, me esperando. Oxe, não troco por Pois robô não também. Ó, vamos fazer o seguinte também. A gente tá com um bolinho aqui, que é um bolo maravilhoso, que esse bolo é sucesso. E aí, você sabe onde é que você encontra? Esse bolo e outros bolos também. Tô falando desse bolo, eu tô até com água na boca. Porque tá cheio de brigadeiro em cima, entendeu? É como se fosse dois amores ali, né? Tem uma parte de castanhas com ali um brigadeiro branco, outra metade brigadeiro pretinho, para agradar todo mundo. É Santo Doce. Santo Doce e Santo Pão. Eles que são maravilhosos, né? Tem os melhores pães e também para cada ocasião. É aquele pão que você vai guardar e vai fazer esse sanduíche, ele vai estar fresquinho, que é próprio para o tipo de sanduíche ou sandubão que você quiser fazer aí na sua casa. Ganha outro status. E parceiro também tem a Santo Doce, que aí você já leva o pão do sandubão e leva o bolo também para comemorar. Santo Doce. Eu pedi esse daqui porque eu tenho um coração fraco. Um pedacinho pode, né, doutora? Pode. Sim, eu sou suspeita para falar. Eu sou super consumidora do Santo Pão e do Santo Doce. Indico demais. Eles têm uns kits também de aniversário. Sim. Muito legais. Uns Esse é meu preços preferido. maravilhosos. Quem quiser fazer um aniversáriozinho rapidinho, eu ligo, eles entregam. Vem tudo quentinho. Maravilhoso. Vem o Tudo resolvido, né? Bom, gente, a gente tem um vídeo, porque a gente estava falando aqui dos 400.000 seguidores que a doutora tem juntando as redes sociais. Aí você estava me falando que tem um vídeo, que esse vídeo Viralizou. teve quantas visualizações? Mais de doutora? 11 milhões. Meu Deus, mais de 11 milhões. Você fala de quê nesse vídeo? Eu falo sobre crimes como injúria, calúnia e difamação, onde se enquadra. Porque muitas pessoas dizem, fulano me chamou disso, doutor, isso é crime. Às vezes não é crime, às vezes o direito ele tem como um mero aborrecimento. Então, por exemplo, posso dar um exemplo aqui? Pode. Fulana está traindo fulano. Mesmo que isso seja verdade, se você ficar propagando, isso se torna um crime. Fulano é ladrão. Então, mesmo que você tenha certeza, a pessoa tenha sido condenada, você não pode chamar ninguém de ladrão, porque isso constitui crime, sim. Então, cuidado com o que você for, principalmente grupo, gente. Como eu já processei, já ganhei de pessoas, grupo de WhatsApp, sabe? Fulano é isso, manda áudio, xingando, achando que ali tá só entre as amigas, aí a amiga manda pra pessoa, olha o que estão falando de ti aqui no grupo. Aí pronto, gente. Vai parar na justiça. Vai parar na justiça. É esse o vídeo? Isso. 6 fofocas que são crimes e podem virar processo. E aí eu conto na legenda pra pessoa abrir a postagem, ficar mais tempo e ele viralizar. Menina, já Quantas deu visualizações dica. teve esse vídeo? 11 milhões de visualizações. 11 milhões. E aí eu conto Porque ficou todo mundo com medo. Epa, será que a fofoca que eu estou fazendo aqui, eu posso ser, de repente, né? Pois é, e muitas receber um pessoas processo? disseram também... Outra dúvida também que as pessoas me procuram muito. Doutora, já aconteceu comigo, mas não deu em nada. Eu sempre pergunto para as pessoas. A pessoa falou no seu nome? Porque a vítima ela tem que ser individualizada no direito criminal ou no civil. Então, o Antônio é isso. Mas que Antônio? Tem que ser o Antônio de Oliveira.
individualizar aquela pessoa. Ah, é a Adriane, tem 1 milhão de Adrianes na face da Terra, quer dizer que eu só estou falando dela? Não. Eu tenho que apontar, eu tenho que individualizar a vítima, eu preciso ter fotos, prints, áudios, é interessante. Só prova testemunhal, não são provas irrefutáveis, prova testemunhal, porque eu posso comprar a pessoa. Ou 2 pessoas não gostam daquela pessoa, leva elas para o tribunal e aí já pensou se o juiz ele desce, né, favorável, só através de provas testemunhais? Então, provas irrefutáveis são vídeos, prints, áudios, falando o seu nome, mostrando a sua foto, individualizando você. Aí sim você consegue, através de um advogado, processar tanto na criminal quanto civil. Ó, dinheirinho. Eita. Bom, vamos fazer o seguinte, chegou a hora dos presentes agora. Tem uma sacola da Santo Pão, inclusive, para a doutora, que mandaram especialmente, tem até o bilhete, tem. Pega lá para a doutora, porque, agora eu entendi, eles já são fãs dela, assim como é. Já mandaram um produto personalizado, tá aí da Santo Pão, com bilhetinho e tudo, doutora, porque aqui o convidado nosso recebe presente e tem também mais presente. Tem mais presente? Tem mais, aqui é assim. A gente agradece do fundo do coração e aproveita. Olha aqui. Gente, isso aqui é muito bom, isso aqui. Meu Deus. Laurinha, obrigada. Laura entrando aqui. Flores. Ai, muito obrigada, eu amei. Gente, um prazer estar aqui. Olha só. A canequinha aqui. Deixa Pode eu abrir para mostrar para vocês. Tem uma coisa aqui com a tua E essa cara, caneca é com o nome do nosso Maikoff, porque gente, só ganha quem vem aqui, entendeu? Eu vou tomar café com ela todo dia. Olha isso, gente, que legal. Amei, viu? Muito obrigada. E aqui do Santo Pão também, né? Os pães. Gente, eu sou fã desses pães aqui, vocês não têm ideia. Maravilhoso. Isso aqui, um hambúrguer, o seu hambúrguer não é o mesmo sem isso aqui, Sim, viu? Santo Pão. Maravilhoso. Pão de brioche, tem bolo também. Ai, vou me deliciar quando chegar em casa. Isso, crianças vão adorar. Obrigada, gente. Muito obrigada. E a gente quer agradecer, né, a participação dela. Muito obrigada. A gente fica até com vontade que volte outras vezes, porque é tanto assunto que a gente não falou. Quando quiser me chamar sou sobre sua outros fã. assuntos, estou aberta aqui, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Um programa muito sério, muito conciso, com temas sólidos, com temas atuais e temas esclarecedores, principalmente, trazendo aí algo de bom para a sociedade. Não só trazer audiência, mas também agregar valor aí para você que está aí do outro lado. Muito obrigada, Mica. Muito obrigada, Adriane, a toda a produção. Viu? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Quero agradecer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra, né? Vamos fazer o seguinte, vamos agradecer quem deixou a gente bonita também? Vamos lá? Quero agradecer quem deixou a gente bonita. Salão Mega VIP, da nossa amiga Núbia, né? O Salão da Núbia fica ali, em frente ao condomínio Efigênio Salles, no Shopping Mundi. Bem em cima da Subway. Inclusive, vocês perceberam que eu tô mais cabeluda hoje? Isso mesmo. Eu tava com o Mega lá em casa, aquele de tic-tac, e aí levei. Achei que não ia mais ter jeito. Pois não é. Olha, elas lavaram, hidrataram e colocaram com o maior carinho. Tá aí. Então, para comemorar o meu aniversário, eu coloquei um cabelão, muito lindo, entendeu? hein? Voz de trovão. Mandou bem. É assim mesmo. Oxa, até me assustei com a voz de trovão. E a gente fica linda. Olha a maquiagem. Linda. Olha a minha maquiagem aqui, ó. Tá bem Obrigada. natural. Agora a gente tem que arrumar para onde ir, amiga? É. Né? Não dá para desperdiçar, né? É verdade. Vamos Super aproveitar. indico Núbia, salão de meninas maravilhosa. Olha como meu cabelo ficou, amigo. Ixi, Maria. Eu, então, tenho 3 quilos de cabelo. Os meninos perguntaram se eu não estava com dor no pescoço. Olha minha Aí, maquiagem. homem não entende, né? Às vezes. Mas tá certo. Vamos fazer o seguinte: a gente vai encerrar por aqui o programa, mas eu quero agradecer do fundo do coração todas as mensagens, tudo que vocês têm mandado. Vocês sabem que sempre tem ali um presentinho para quem vai lá e comenta, né, durante o programa ou até mesmo depois, quando a gente posta ali nas nossas redes sociais, tá? Muito obrigado por todo o carinho do fundo do meu coração, tá? Tem um presente que eu recebi nesse mês de maio, que é o mês do meu aniversário, com certeza foi esse programa com essa equipe. Deixa eu agradecer toda a equipe aqui, porque, sinceramente, né, eles que... acho que se eu agradecer 10 vezes, ainda assim, eu não vou estar agradecendo tudo pelo como eles abriram as portas e como eles têm todo o cuidado com cada detalhe da mesa que nós inventamos, que a Adriane deu a ideia e que eu acabo colocando em prática, uma coisinha, tudo feito com muito carinho por essa equipe, por essa casa, que zela por tudo.
Então, muito obrigada a essa casa que me recebe aqui. Obrigada para quem acredita também, né, no nosso trabalho e aceita esse convite de coração e vem para cá. Obrigada, doutora. Obrigada, até a próxima. Até a próxima para você. Sábado, hein? 11 da manhã. Chama o pessoal, porque sábado que vem tem bate-volta também. Não percam, todo sábado vocês têm um encontro marcado às 11 da manhã. E sábado o programa está muito legal. E compartilha, curte, comenta muito, porque tem um brinde aí. Ah, e esquecendo, não posso esquecer. A gente tem uma dica de café na estrada, que a gente gosta. Aí vou até te convidar para você ir também. A gente está com café. Dá para colocar o vídeo deles aqui rapidinho? Dá, porque, olha, todo final de semana eu tô lá, porque eu adoro. Tá aí, ó. Restaurante Sabor da Terra. Fica ali de quem vai para Manacapuru, quilômetro 3,5. Então você tem que prestar atenção, porque começou a pegar a estrada, espaço enorme. Tá? Eles têm lá ar-condicionado, né? O que a gente... Farofa de jabá, quem faz é o dono, seu Chiquinho. Um beijo, seu Chiquinho, porque não tem igual, entendeu? Tem aquelas tapiocas gigantes, tem tudo de bom pra gente. E aí depois já emenda no almoço. O peixinho muito fresco, já fica ali tudo Comida servido. muito boa. Oh, coisa boa, né? Então, um beijo pra todo mundo que atende lá. E a gente tá aí no final de semana. Um beijo, fica com Deus. Até a próxima.